Segunda Reis, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Então Elias tomou o seu manto. A melhor versão é a versão que diz a capa. Enrolou-a e feriu as águas. Isto é, ele pegou a capa e ele bateu com a capa nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, semelhante ao milagre quando Moisés atravessou o Mar Vermelho e abriu-se um caminho no meio do mar, e as águas elas levantaram um paredão de um lado e do outro, e houve um caminho no meio. A mesma coisa, semelhante ao que Moisés fez. As quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Amém? Mas Elias era um homem que começou o seu chamado profético, a sua vida de fé, a sua caminhada com Deus, ainda numa aprendizagem do que era caminhar pela fé. Ao ponto de Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, nos dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, isto é, se você tem alguma fraqueza, se você tem alguma deficiência na sua fé, Elias também tinha. Mas o apóstolo Tiago diz que mesmo assim, com as suas fraquezas, com as suas paixões carnais, com as suas limitações humanas, Elias, ele fez com que ficassem sobre Israel 3 anos e 6 meses sem chover, e a natureza obedeceu. E depois de 3 anos e 6 meses, ele determinou que chovesse, segundo a palavra do Senhor, e o céu abriu e a água desceu. Esse homem que temia muitas coisas foi um homem muito usado por Deus. E Elias, ele passou, como nós vimos todas essas semanas, ele passou por 4 níveis na fé. No primeiro nível, ele foi sustentado à beira do ribeiro de Querite pelos corvos que traziam pão e água. No segundo nível, ele realizou o milagre da botija de azeite e da farinha na panela que não se acabava. No terceiro nível, Elias ressuscitou o filho da viúva de Serepta, você lembra disso? E no quarto nível, ele fez descer fogo do céu que consumiu todo o altar e todos os profetas de Baal. Mas hoje nós vamos para o 5º nível. E o 5º nível, irmãos, é aquele nível em que você age completamente na direção de Deus. Esse nível é um nível tão natural, apesar de ser sobrenatural, que você não precisa lançar uma palavra profética, você não precisa fazer um jejum nem uma oração, mas esse 5º nível de fé é um nível tão alto e de tanta proximidade com a vontade de Deus, que simplesmente você avança em direção ao seu milagre e ele acontece. É isso que Deus quer fazer com você. Se você acha que você viveu grandes coisas em Deus, você não viu nada ainda. Deus tem coisas maiores e muito mais profundas. E sabe, irmãos, há pelo menos três atitudes, 3 situações que nós precisamos ter para entrarmos nesse 5º nível. O primeiro desses 3 é: remova a sua confiança daquilo que parece mais valioso a você. Se você olhar para o versículo 8, o texto diz que Elias, ele tirou a capa, ele enrolou a capa para fazer algo, para ferir o rio Jordão com aquela capa. A capa naqueles dias, ela tinha um valor muito grande, porque a capa era um utensílio que servia tanto para conforto, isto é, nas viagens,
em que eles faziam, a capa servia, ela era tão bem feita que ela servia como um colchão para eles deitarem. Durante o dia, a capa servia para proteger do sol e à noite a capa protegia da chuva e do frio. Então a capa de uma pessoa, ela tinha um valor imenso, ao ponto que em Levítico 22, 26, havia uma orientação para que todo hebreu tomasse cuidado quando pegasse a capa de alguém como penhor. E o texto diz assim: se tomares como penhor a capa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Por quê? Porque a capa era tudo que aquela pessoa tinha. A primeira atitude que nós precisamos ter para entrar nesse quinto nível de fé é removermos de nós, pararmos de nos apoiar em coisas que para nós tem valor e que verdadeiramente tem grande valor. Para que aquele milagre acontecesse, para que Elias agisse no sobrenatural, ele teve que tirar de sobre ele aquilo que era mais valioso, que era a capa que ele tinha. O texto diz que Elias pega a capa e ele dobra a capa. Significa que ele não vai mais usá-la, e não vai mesmo. Semelhante ao que Eliseu fez, vai fazer depois, quando Elias, semelhante ao que Eliseu já tinha feito, quando Elias o chama, quando ele recebe o chamado para o ministério, e ele vai, mata os bois, oferece por sacrifício, e quebra toda lá a carroça que eles usavam, e desfaz de tudo aquilo, porque ele não iria mais retornar àquele estado em que ele estava. Se você quiser entrar no quinto nível de fé, você precisa definitivamente tirar de você, remover do seu coração aquilo que você mais dá valor. Foi isso que Elias fez. Aquilo que lhe era mais precioso, ele tirou, ele dobrou com uma atitude que ele não ia mais pôr aquilo no lugar de valor. Sabe, irmãos, eu já preguei sobre isso e eu já expliquei, muitas das vezes nós limitamos a ação de Deus, porque nós nos apoiamos em coisas que são boas, valorosas, verdadeiramente aquilo tem muito valor, é importante para nós, mas nós precisamos abrir mão, para poder entrar num nível de fé, onde toda a nossa confiança está em Deus. Talvez, se você estivesse de longe, porque de longe tinha mais de 50 profetas assistindo o que Elias estava fazendo. Talvez se você estivesse de longe, você pensasse assim, puxa, mas ele está tirando algo que é muito valoroso para ele. Ele está tirando algo que é importante para ele, é o conforto dele, é a proteção dele, para jogar na água, porque quem estava de longe não sabia a dimensão do milagre que ia acontecer. Sabe, irmãos, talvez às vezes você tenha que perder um pouco do seu conforto. Talvez você tenha que remover da sua vida um pouco de comodidade. Talvez você tenha que remover de sobre você aquilo que você está dando muito valor, que está impedindo que você entre no quinto nível do milagre. E não espere que as pessoas compreendam o que você está fazendo, porque no final da mensagem você vai entender que quem chega no quinto nível não leva todo mundo junto. Os 50 profetas, o texto anterior, do versículo 1 ao versículo 7, diz que 50 profetas estavam acompanhando Elias e Eliseu. E eles ficaram longe. Era para Eliseu ficar, mas Eliseu queria a porção dobrada, então ele foi acompanhando. Eles ficaram longe, observando o que Elias estava fazendo. Sabe, querido,
Quem não chegou no quarto nível de fé, não entende você quando você chegar no quinto nível. Nem o seu esforço para entrar no quinto nível. Talvez alguém diga, nossa, mas isso é desperdício. Olha o que você está fazendo com a sua capa, você vai molhar, isso é desperdício. Rapaz, você precisa disso. Mas, Evandro, o que você vai fazer na igreja durante a semana, Evandro? Você precisa descansar, rapaz. O que você vem fazer na vigília? Você precisa dormir, sexta-feira, né? Dia de pagode. Pode ser qualquer coisa, eu não sei qual é a sua realidade. Mas quem está de longe não está entendendo. Talvez alguém diga, nossa, como Elias, Elias está louco, ele está tirando algo precioso dele, ele vai estragar a capa dele jogando no Rio Jordão. Mas só Elias sabia o que ele ia fazer. Sabe, queridos, nós precisamos rever. Sabe, nesse quinto nível, você precisa parar de se apoiar naquilo que é valioso, mas que não vai significar nada quando você entrar no quinto nível. O Salmo 20, versículo 7 diz que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Esse quinto nível é um nível problemático, sabe por quê? Porque todas as ações é do homem, não tem nenhuma ação de Deus. Apenas o sobrenatural, mas o resto é tudo Elias. Não há um momento em que Elias ora, não há um momento que ele fala com Deus. Porque nesse quinto nível, ele já está sintonizando o andar dele com o Senhor, os desejos do coração dele com o Senhor. A vontade dele com a vontade do Senhor. Nesse quinto nível já há uma convergência entre a vontade de Deus estabelecida no céu e a vontade do homem na terra. E quando a vontade de Deus entra em convergência, quando a nossa vontade entra em convergência com a vontade de Deus, irmãos, o impossível se torna possível. Não há limites nem impedimentos. Sabe, querido, nós precisamos ir mais além. O quinto nível, irmãos, além de ser o nível onde nós precisamos remover aquilo que é mais valioso e onde nós depositamos a nossa confiança, o quinto nível é o nível em que você vai confrontar aquilo que te separa do sobrenatural. É uma ação totalmente do profeta. O texto diz que quando Elias dobra a capa, e até aí todos nós temos fé. Eu vou tirar, pastora, eu vou me dedicar, pastora, conte comigo, estarei. E vai, tira a capa, dobra. Será mesmo? Será? Sabe, querido, o quinto nível é o nível de confronto. Por que Elias feriu o Jordão? Porque Elias não foi suficiente tirar a capa, aquilo que era valioso, dobrar, demonstrando que não tinha mais nenhum compromisso com aquilo, porque além de fazer isso, ele teve que bater no Jordão, ferir as águas. Porque o quinto nível exigirá de nós confrontar tudo aquilo que nos impede de realizar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. O milagre, o que Elias estava esperando, não estava aquém do Jordão, mas além do Jordão. O que Elias esperava, o que Elias precisava, estava do outro lado. E havia um impedimento. Qual era o impedimento? O Jordão.
Aquelas águas precisavam sair da frente dele para que ele pudesse atravessar. E o texto diz que além dele tirar a capa, dobrar a capa, ele bateu com a capa nas águas. Ele confrontou o problema, a limitação, o impedimento que estava diante dele. Sabe qual é o nosso problema? Nós olhamos o milagre pelo milagre. Nós olhamos o sobrenatural pelo sobrenatural. Nós não entendemos que quando Deus faz um milagre, quando Deus realiza o impossível, quando Deus age de maneira sobrenatural, é porque do outro lado Deus tem um propósito, irmão. Mas quem entra no quinto nível já entendeu. O propósito está lá, o milagre está lá, o sobrenatural está do outro lado. Então, querido, não é suficiente cantar a música da vitória. Eu tirei a capa, ai, fiquei livre disso. Agora vou dobrar a capa para demonstrar, olha, o meu comprometimento com Deus. Não, as coisas não param por aí. Você tem que atravessar aquele Jordão. E Deus não vai mandar um pássaro para te levar do outro lado. Deus não vai construir uma ponte para você passar. Os céus não se abriram e Deus não deu nenhuma palavra para Elias porque não precisava. O texto diz que ele usou a capa e ele bateu nas águas. Por quê, querido? Porque a fé, ela tem que ser demonstrada e ela precisa ter resultado. Em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3 diz: o que vocês têm demonstrado é o trabalho que resulta da fé. Você vai subir para o quinto nível. Você vai remover de você tudo aquilo que impede a realização do propósito de Deus. Então você vai ter que confrontar algumas situações. Porque, querido, é muito cômodo você ter alguém que confronte por você, mas você lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua casa, você vai ter que confrontar. Você vai ter que confrontar a perseguição no ambiente de trabalho. Você vai ter que pegar a sua capa com a direção de Deus e saber ferir a água. Você vai ter que confrontar dentro da tua família. Mas não é brigar com pessoas, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa luta, ela não é contra seres humanos, mas Deus tem nos dado armas espirituais. Então, muitos querem andar nos mais altos níveis de fé, mas não querem incomodar ninguém e não querem ser incomodados. Todos nós queremos os profetas nos admirando de longe, torcendo por nós. Mas e na hora de confrontar as águas para passar? Você acha mesmo que só você, todo mundo pagando o preço, e só você vai escorregar na manteiga? Só você. Deus não vai fazer isso. Para subir para esse quinto nível, não basta remover aquilo que você... situações, pessoas, seja lá o que for que você tem na sua vida, onde você está colocando toda a tua confiança. Não adianta fazer só isso. Você vai ter que confrontar situações que têm sido impedimento para o propósito que está do outro lado. Quando Elias fere o Rio Jordão, ele está se expondo, e esse é o problema de alguns crentes. Ninguém quer se expor. Todo mundo quer uma grande verdade que eu tenho aprendido ao longo dos anos pregando. Todo mundo quer ter um microfone na mão, mas vai assumir o que é falado num púlpito. Vai entender o que falam de você depois que você prega.
Porque depois que a gente fala, está falado. Depois que gravou, está gravado. Depois que filmou, está filmado. O negócio vai embora. Todo mundo quer o auditório. Elias tinha um auditório, mais de 50 profetas esperando ver o que ele ia fazer. Mas e quando a gente tem que confrontar o Jordão? E quando o que você faz não é entendido pelas pessoas? Aí, meu querido, minha querida, você tem que realmente viver nesse 5º nível de fé e entender que quem garante toda a sua vida, todo o seu chamado, todo o seu propósito é o Senhor. Você não quer confrontar ninguém? Você não quer se indispor? Ai, pastor, não falei nada não, sabe? Até deixei. Ah, é? Vai deixando para lá. Deixa para lá. Vai deixando para lá. Vai ter uma hora que o diabo vai tomar conta de novo da sua vida. Vai deixando. Ai, pastor, eu quero falar. Ai, eu nem sei, pastor, para não arrumar confusão. Por que só eu tenho que arrumar confusão? Porque cada vez que eu prego, arrumo uma confusão daqui de cima. Eu arrumo confusão na igreja dos outros. Quando eu vejo, eu já falei. Você precisa confrontar. Porque se você não confrontar, você não está sendo como Jesus. Porque todo mundo gosta de cantar humilde como Jesus, simples como Jesus. Mas esse Jesus humilde e simples pegou um chicote e expulsou os cambistas do templo. Esse Jesus confrontou a mulher samaritana. Olha, sua safadinha, você tem marido? Ah, eu sou religiosa, não quero saber da sua religião. Chama teu marido. Ai, Senhor, igual, ai, Botini, ai, Senhor, eu não tenho. Bem disseste, 5 maridos já tiveste e esse não é teu. Jesus confrontou ela, confrontou o pecado. Jesus não disse, tadinha, ela tem problema de relacionamento. Ela não tem problema de relacionamento, ela precisava nascer de novo. Ela estava endemoniada. Cada marido daquele significava uma nação demoníaca. Jesus não é Deus de brincadeira. Agora, os crentes estão vivendo brincando com Jesus, brincando com o Espírito Santo, brincando com Deus. E eu não vou voltar a pregar mensagem sobre o temor a Deus. Mas nós precisamos entender. Ninguém quer confrontar. Não tem campanha que dá certo na tua vida, não tem. Você pode trocar de igreja, de pastor, fazer campanha, jejum, pode chamar o maior profeta desse Brasil, fora do Brasil, a tua vida não vai mudar, enquanto você não confrontar aquilo que te separa do milagre. Eu não quero, não quer? Eu confronto, querido. Eu confrontei a minha vida inteira e continuo confrontando. O confronto nos traz incômodo. Porque confrontar significa não concordar. Confrontar significa não estar se assemelhando. Confrontar significa não estar no mesmo nível. Elias, o Jordão era um problema. Ele tinha que confrontar aquela situação. Mas com a carne, com a raiva, com a mágoa, não. Foi com a fé. Ele estava debaixo da direção de Deus. Confronte isso que destrói você. Confronte isso que está destruindo a sua vida. Elias bateu no Jordão, querido, com a sua capa. E o Jordão se abriu. Talvez seja isso que esteja faltando para a realização do milagre no propósito de Deus na sua vida. Talvez Deus esteja esperando que você se exponha, confrontando aquilo que está impedindo o seu milagre. E essa atitude não será dos anjos, não será do Espírito Santo, é sua. Amém? Porque Deus não abriu o rio Jordão para Elias. Quando Elias estava caminhando na direção de Deus, Elias estava caminhando debaixo do propósito do Senhor, ele não estava fazendo a vontade dele. E porque Deus
Ele não fez. Por quê, queridos? Porque nesse quinto nível, a ação sobrenatural da fé é de total responsabilidade do profeta. Nesse quinto nível, a pessoa precisa demonstrar maturidade e pleno conhecimento do propósito de Deus. A atitude de Elias não é uma atitude insana, mas uma atitude de alguém que sabe exatamente o que Deus quer para a vida dele. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Porque se você não sabe, se você não entende, se você não tem maturidade para caminhar em fé, você nunca vai confrontar um Jordão. Você vai ficar dando passos. Vai ficar diante do Jordão falando de fé, diante do Jordão falando de espiritualidade. E a tendência de crentes assim é ficar falando da botija, é ficar falando da farinha, é falar da ressurreição do filho da viúva, falar dos 450 profetas de Baal que foram mortos com fogo. Fica vivendo de passado. Se você não avançar para que o Jordão se abra na sua frente, você vai viver de experiências do passado. Sabe, irmãos, você precisa de ter ação sobrenatural, que é de sua total responsabilidade. Essa ação sobrenatural demonstra maturidade, pleno conhecimento do propósito de Deus. Olha, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente começa a pesar na balança de Deus, que vale a pena. E se a capa ainda vale a pena para você, eu sinto muito. Você vai viver com a capa o resto da sua vida, mas você nunca vai atravessar o Jordão. Você nunca vai ver Deus face a face do lado de lá. Você nunca vai ver a carruagem de fogo. Você não vai deixar legado. Eu vou chegar no legado. Terceira e última atitude, com isso eu encerro a mensagem. No quinto nível de fé, a ação sobrenatural alcançou a outros. O texto, no versículo 8, diz: as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Quem atravessou junto com Elias em seco aquele Jordão? Eliseu. Sabe o que isso nos ensina? Que quem sobe para o quinto nível de fé, aquilo que Deus está fazendo como ação sobrenatural na vida dele, não vai só alcançar a vida dele, mas vai alcançar a vida de outras pessoas. Outros serão tocados, outros serão envolvidos, outros serão arrebanhados juntos com você. Isaías 60, versículo 3 diz: e os gentios caminharão para a tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Você atrairá outras pessoas. Só que tem uma coisa: para passar para esse nível, você não pode levar qualquer um. Eu não estou falando de fé, de evangelho, não estou falando da salvação. Mas nesse nível, nem todo mundo vai te acompanhar. As pessoas que serão alcançadas e tocadas quando você entrar nesse quinto nível, serão aqueles que têm a mesma visão, o mesmo chamado e a mesma obediência.
Eliseu teve a mesma visão, o mesmo chamado de Elias. E quando Elias falou, o que você quer? Ele disse, eu quero porção dobrada do teu espírito, como legado, como herança. E Elias respondeu, se você me vir subindo, quando o Senhor vier me buscar, então você vai receber. E os textos anteriores dizem que Eliseu não largou de Elias, porque Eliseu sabia que a qualquer momento o Senhor tomaria a Elias para si. Eliseu teve a mesma visão, o mesmo chamado e o mesmo nível de obediência. Você não vai levar todos para esse nível. Somente subirá com você para esse nível aqueles que tiverem a mesma visão, o mesmo nível de obediência e o mesmo chamado que você. Porque a ação sobrenatural desse quinto nível, ela tem um propósito maior do que abençoar Elias. Sabe qual é? Deixar um legado. Elias ia partir, mas Deus precisava deixar o legado de um outro profeta. Sabe, querido, verdadeiros discípulos nossos são aqueles que aprendem conosco na mesma fé, na mesma visão, na mesma obediência. Discípulo não é quem imita a gente. Discípulo é quem se submete, tudo aquilo que a gente se submete também. Não fique frustrado se você não conseguir trazer as pessoas ao nível que você está, porque não tem como. E se você for questionado por pessoas da sua família, pessoas da igreja, pessoas do ambiente de trabalho, pessoas da vizinhança, fala, puxa, eu queria ser assim como você, então você tem que subir para o nível que eu estou. Fale mesmo. Você se submete. Você tem a visão da obra de Deus na sua vida, você sabe o que é isso? Você tem um chamado para trabalhar na seara do Senhor? Ah, eu não tenho, eu não quero, eu sinto muito. Posso fazer uma oração por você, posso jejuar em seu favor, posso até ensinar a palavra de Deus para você, mas você não vai conseguir caminhar comigo. E não consegue, não consegue. Por isso muita gente fica para trás. Esse quinto nível, querido, é um quinto nível que quando você entra nessa fé sobrenatural, você não vai levar todo mundo. Somente quem tem a mesma visão, o mesmo chamado e o mesmo nível de obediência que você. Em Provérbios há um texto que diz, aquele que anda com sábios será cada vez mais. O apóstolo aos Hebreus, ele escreve dizendo, desembaraçando-nos de todo pecado, de todo peso. Ele fala pecado e ele fala peso, que nos assedia, que nos amarra. Corramos a carreira que nos está proposta. Pessoas que não estão no mesmo nível de obediência, no mesmo nível de chamado, no mesmo nível de visão, serão peso na sua vida. Por isso que o chamado, o evangelismo, trabalhar com uma pessoa, com uma família, a gente tem um limite, enquanto não se torna um peso. A hora que se torna um peso, porque senão nem você, nem a pessoa atravessa o Jordão. O que tem sido peso na sua vida? Deus quer usar a sua vida para deixar um legado. Deus não quer só abençoar você financeiramente, na vida familiar, na vida de relacionamentos, na vida profissional, na vida ministerial. Deus quer deixar um legado através da sua vida. Talvez você esteja focando em pessoas ou em alguém, e agora eu não vou falar de coisas, estou falando de pessoas mesmo,
que não, você vai perder tempo. Talvez você tenha que encontrar um Eliseu, que tem a mesma visão. Ah, pastora, mas eu quero... Não estou falando de evangelismo. Evangelismo é para o perdido. Talvez você tenha que encontrar um Eliseu com o mesmo nível de dedicação, com o mesmo nível de obediência, de visão e de chamado, para que na vida dessa pessoa você possa deixar um legado. Eu sei quando a pessoa é submissa ou não, e eu só ensino a nível pessoal, na intimidade, a pessoas que se submetem, senão eu não ensino nada. Eu já descartei várias esposas de pastores. Eu não ensino. Não é ensinar um estudo, não é ensinar o estudo. Eu estou falando ensinar, caminhando, andando com a pessoa. Mas quando eu vejo que há o mesmo nível de obediência, de visão e de chamado, eu foco naquela pessoa, faço daquela pessoa o meu Eliseu. E eu começo, de vez em quando vou lá e jogo uma sementinha. Sabe por quê? Porque eu quero deixar um legado. Porque eu acredito no que eu tenho para falar. Eu acredito no que eu tenho para viver. Eu acredito no que Jesus fez na minha vida, através da minha vida. Eu quero deixar um legado. Vamos, querido, nessa noite, subir para esse 5º nível de fé. Se há um Jordão, você vai precisar confrontar. Se a capa tem sido aquilo de mais precioso e você tem se apoiado, você precisa largar isso aí. Você precisa verdadeiramente investir em pessoas, na vida das quais você vai deixar o seu legado de visão, seu legado de obediência. Você vai deixar o seu legado ali e o seu legado de chamado. Vamos ficar de pé?